escutando alguns discursos, e eu acho fenomenal, presidente, ver deputados bolsonaristas falando sobre o preço da gasolina. Foi no governo Bolsonaro onde mais cresceu o preço da gasolina. E justamente porque não tiveram coragem de enfrentar a política de paridade de preço da importação adotada pela Petrobras. Política essa que, de maneira injustificada e inédita em termos internacionais, mantém o preço do petróleo brasileiro, que é autossuficiente, nosso país depois do pré-sal, definido pelo preço de importação em dólar. Não tiveram coragem de enfrentar os acionistas na Bolsa de Nova York, aí cortaram do PIS/COFINS, quer cortar da Previdência, da Seguridade Social. A gasolina, mesmo assim, o diesel, aumentou demais e ainda tem a coragem de querer colocar esse tema em plenário. É muita cara de pau. Agora, eu queria falar de uma outra coisa aqui, presidente. Saindo das chicanas bolsonaristas, até quando a gente vai ter que vir aqui se lamentar sobre mortes, de tragédias, de deslizamentos, de enchentes, como nós vimos no litoral norte de São Paulo agora nesse carnaval, que seriam evitáveis? Porque todo ano é a mesma coisa. Agora foram 65 mortes em São Sebastião e região, e neste verão já se totalizam 500 mortos em tragédias em vários estados brasileiros. Tragédias anunciadas. E sempre quem morre são os mais pobres, que estão nas áreas de risco, que estão nas encostas de morro. Aliás, agora em São Sebastião nós vimos que isso não acontece por acaso. Acontece como obra da especulação imobiliária. Eu entrei hoje com uma ação na Polícia Federal e no Ministério Público Federal contra o senhor Fábio Weingarten, que era ministro de Bolsonaro, e o ex-presidente da Caixa, o assediador Pedro Guimarães, que ambos, o Weingarten tinha casa num conjunto de luxo lá na região, ambos fizeram conluio e se articularam para impedir a construção de moradias populares, meu caro Chico Alencar, lá na região, em interesse dos grandes condomínios. Hoje essas vidas foram perdidas. A gente não vai recuperar essas vidas, mas nós precisamos responsabilizar. E mais do que isso, nós precisamos garantir com que situações como essa não se repitam. Isso significa investimento pesado em contenção de risco, contenção de encostas de morro, significa construção de moradia popular e significa uma política ambiental que enfrente as mudanças extremas do clima que também produzem e acentuam esses fenômenos. Então, fica aqui, presidente, essa declaração. Não completamos 2 meses de governo do presidente Lula e já vemos muitas ações, começando nesta semana de um novo gesto e uma nova mensagem para o povo brasileiro, o Plano Nacional de Vacinação, cuidar da vida, proteger a vida, porque no governo anterior promoveu a morte de quase 700 mil brasileiros e brasileiras. Uns chamam crime contra a humanidade, outros chamam de um projeto que proliferou o vírus e a morte. E o Lula anuncia um plano. Isso que é um absurdo falar que o Bolsonaro matou 700 mil pessoas. Isso que não deveria poder ser dito nessa casa. Isso é um absurdo. Não, deputado. Está nervoso deputado. porque, deputado. Isso é mentira! Isso é um absurdo! Isso é um absurdo! Acusar o presidente de matar. Presidente, quero o direito a falar aqui. Eu pediria aos nobres deputados, que, por favor, se atenha à fala dos nobres deputados, porque todos aqui estão tendo o direito de falar, de se expressar. E que eu peço a vossas excelências para que respeite o tempo do nobre deputado. Retornaremos o tempo de vossa excelência, deputado Pedro Zay,
para concluir o Não, nobre... não é concluir, não. Eu não tem a consegui palavra do tempo de até 3 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, comemoro com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que anunciou um plano de vacinação para proteger a vida, proteger o povo brasileiro, porque o governo anterior não cuidou da vida, não cuidou do povo brasileiro e da forma como conduziu a crise sanitária permitiu que nós somos um país com 3% da população do planeta e 11% de mortes no Brasil, chegando a quase 700 mil brasileiros e brasileiras. O governo do presidente Lula anuncia 2,8 bilhões de reais para a educação, bolsa de estudo no ensino médio de iniciação científica, bolsa de estudo para a graduação, corrigindo os valores da pós-graduação, porque a melhor herança que um presidente deixa para o povo brasileiro é escola, é educação, é universidade. O presidente da República anuncia cuidar da saúde e da vida, como lá em Santa Catarina, no meu estado, serão destinados agora 110 milhões para dezenas de hospitais, para cuidar do povo catarinense e para cuidar do povo brasileiro. Governo federal anuncia recursos para o Minha Casa Minha Vida, porque nos últimos 4 anos, senhores deputados, senhoras deputadas, não teve uma casa, um contrato de interesse social. É o presidente Lula que olha para o povo, que olha para os mais pobres e desenvolve uma política habitacional para ter direito à casa, minha vida. Bolsa Família, R$600, mais R$150 para cada criança até 6 anos de idade. É um novo Brasil que vai transformando e se reconstruindo diante da barbárie e da tragédia de 33 milhões de brasileiros que passam fome por um governo irresponsável que alimentou e concentrou a renda, a riqueza nos especuladores, deixando a maior taxa de juro mais abusiva, mais criminosa do planeta, 13,75%. Isso é um crime de lesa pátria. Essa é a herança maldita do ex-presidente que deixou para esse país. Mas nós vamos reconstruir e construir um outro país e transformar esse país digno para todo o povo brasileiro. Trazer um pouco da situação que vive o Rio Grande do Sul em função da seca e da estiagem, mas também parabenizar o presidente Lula pelas medidas emergenciais que tomou para enfrentar a seca e a estiagem no nosso estado. Medidas emergenciais. Sabemos que o projeto, além de liberar 430 milhões imediatamente para socorrer as famílias e os produtores, também retoma algo que é fundamental, que é o Pacto Federativo, que é o diálogo permanente com os governadores para construir alternativas para o nosso estado. Especialmente depois que a agricultura familiar, os trabalhadores do campo, as comunidades quilombolas, indígenas, foram durante 7 anos abandonadas pelo governo sem um investimento, sem socorro às vítimas da seca e da estiagem no nosso estado. Então, parabéns, presidente Lula, por acreditar na agricultura familiar, por acreditar no campo e investir. Mais do que investir os 430 milhões, são as renegociações da dívida, mas também adotar medidas preventivas para que os próximos anos a agricultura, os trabalhadores do campo possam enfrentar com dignidade a seca e a estiagem. Mas também venho a essa tribuna para manifestar, infelizmente, manifestar indignação em relação ao que as manchetes que colocaram o nosso estado de novo no cenário nacional, denunciando os graves
os graves crimes. Salve o vídeo e baixe o Quai para assistir a mais vídeos deste criador.